Olá, Ribeirão! Olá a toda a região metropolitana. Hoje nós vamos dar dicas, detalhes sobre o dia a dia da vida do condomínio. Mas é aquele dia a dia legal, aquele dia a dia positivo? Não, aquele dia onde que tem os problemas acontecem. É uma piscina que não é bem cuidada, é a área comum que não está muito legal, é a proibição de alguns pontos dentro do ambiente em geral. Para isso, doutor Luiz Fernando, parece que eu estou caindo um pouquinho, Tiago. O doutor Luiz Fernando Maldonado está aqui conosco para batermos um papo. Doutor Luiz Fernando, bem-vindo. Bom dia, Rodrigo. Obrigado, é sempre um prazer. Bom dia a todos. Ô Luiz, vamos puxar alguns assuntos, e alguns assuntos que são cotidianos da questão relacionada a condomínio. Eu vou chegar até aquelas relacionadas ao síndico, ao conselho fiscal, mas eu vou pegar o que acontece no dia a dia. Por exemplo, um condomínio aqui em Ribeirão, um morador mandou dizendo que já fez, inclusive, documentou para o condomínio pedindo para que haja a limpeza da piscina. Inclusive, nesse condomínio tem a obrigação que as pessoas façam um exame médico para que entre na piscina, mas a piscina nunca está limpa. Isso deveria ser abatido do valor do condomínio, deveria ser cobrado de que forma, ela fez de forma correta, documentando isso, e como pode ser cobrado pós esse documento? Fez de forma correta, é importante documentar, notificar quando tem alguma irregularidade, porque aí a gente entra num campo dos direitos do condômino e deveres do síndico. O condômino, ele paga a sua taxa condominial para que as áreas sejam mantidas, cuidadas e ele possa usufruir. E o síndico, por outro lado, tem o dever de, utilizando dessa arrecadação, cuidar dessas áreas para que elas estejam em condições de uso. Um dos deveres do síndico é justamente cuidar da área comum. No caso, a piscina é uma área comum que deve ter a devida manutenção. Se ele não está dando a manutenção adequada, está recebendo o valor dos condôminos, precisa entender por que não está havendo essa manutenção cotidiana. Está tendo alguma falha de procedimento. Às vezes pode ser alguma dificuldade operacional, um uso excessivo da piscina, mais do que o planejado, e precisaria intensificar a manutenção. Às vezes a manutenção está apenas uma vez por semana, precisa aumentar para duas. Então precisa entender o porquê que essa manutenção não está sendo feita na piscina. Mas é dever do síndico cuidar para que esse espaço esteja sempre disponível para uso. Lógico, geralmente os condomínios fecham as piscinas, por exemplo, às segundas-feiras, é o dia mais comum. Nesse dia não está aberta para devida manutenção. Então, nesse dia, logicamente, não pode ser utilizado. Mas, de resto, se não estiver sendo feita a manutenção, as piscinas devem estar em condições de uso. Outra questão que ela é rotineira, né, com as dúvidas, são as reformas. Até em que ponto eu posso reformar? Como eu sei que aquela parede, que aquele item faz parte da estrutura do condomínio? É o síndico que tem que falar? É a construtora que tem que informar? Inclusive, o síndico, né? As reformas que ele faz dentro do próprio condomínio, para quem ele deve reportar? Na construtora antiga, mesmo já passando os seus 5 anos, que normalmente se dá o prazo para que haja o contato direto, né, com a construtora, que é o prazo em que ela tem a garantia que ela dá, a quem deve ser feito tanto a parte do condômino quanto a parte do síndico? Perfeito. O síndico ele é o representante legal do condomínio, mas ele não tem conhecimento técnico de tudo, inclusive engenharia. Para isso, ele deve se socorrer de pessoas que têm conhecimento para isso. Tem uma norma, a norma 16280 da BNT, que estabelece algumas obrigações em casos de reforma. Então, esse vai ser sempre o parâmetro do condômino quando ele for reformar. Inclusive, por exemplo, às vezes coisas mais simples. Vai instalar um ar-condicionado, tem que ter uma RT, que a RT é um documento emitido por um engenheiro dizendo que aquela instalação está sendo de forma regular e que não compromete a segurança do condomínio. Tá? Então, o síndico ele não tem esse conhecimento técnico, mas a lei dá algumas exigências. Então, o condômino que for fazer uma reforma, ele tem que apresentar um projeto dizendo o que ele vai fazer,
esse projeto tem que ter um respaldo de um engenheiro, vai ser passado pelo síndico. O síndico, dependendo do tipo de reforma, se for impactar de forma muito grande, é recomendável que o síndico participe a construtora, porque ninguém conhece melhor o empreendimento do que a própria construtora que fez. E tem alguns tipos de construção que é chamado de alvenaria estrutural, onde não existem colunas. A própria parede é a estrutura do prédio. Tem vários tipos de construção, que tem alguns que têm as colunas, e aí nesse caso as paredes não são estruturais, podem ser quebradas, mexidas, sempre com a RT, tem que ter um engenheiro. Mas em muitos empreendimentos, a própria parede, quando é feito em alvenaria estrutural, a própria parede é a própria estrutura do prédio. E aí ela não pode ser quebrada, ela não pode nem sequer ser perfurada. Então é importante que o condômino que queira fazer algum tipo de reforma esteja acompanhado de um engenheiro responsável, apresente para o síndico toda a documentação, o projeto, a RT, e o síndico acompanhe, às vezes através do seu zelador, mas também que participe a construtora, dependendo do tipo de situação. Principalmente quando envolver algo que, por exemplo, um projeto que vá modificar parede, vá quebrar a parede. São situações extremas de uma reforma que precisa ser participada da construtora. Inclusive, muitas convenções de condomínio colocam isso, que em casos de reformas, obrigatoriamente deve ter a autorização da construtora, mesmo com 10, 15, 20 anos. Ô, Luiz, eu vou mudar a pergunta que foi feita por um ouvinte, porque ele foca num determinado ponto. Eu vou fazer uma pergunta anterior a isso. Animais nas áreas comuns. Quem deve aprovar ou não? Deve ser passado pela Assembleia para aprovação se esses animais devem andar encolerados, andar com a focinheira, se tanto cachorros quanto gatos devem andar da mesma forma. É a Assembleia que faz a aprovação, né? As pessoas, os pagantes, né? Que inclusive os moradores, ou não, ou é o síndico que pode deliberar mediante algumas advertências já informadas no documento, né, quando é documentado lá naquela ata do condomínio. A questão dos animais, ela é geralmente uma parte, um tópico do regimento interno do condomínio, onde se estabelece quais são as regras que vão ser aplicadas ao dia a dia envolvendo os animais. Isso geralmente é passado por assembleia, né, para estabelecer, para que os presentes da Assembleia estabeleçam quais são as regras que eles gostariam que fossem aplicadas sobre um determinado assunto. No caso, sobre animais, vão deliberar quais são essas regras específicas. Isso vai constar em ata, vai para o regimento interno, vira uma regra interna, o síndico vai aplicar. O síndico ele não vai criar regras para esse assunto, ele vai seguir o que estiver deliberado pelos condôminos, porque o que não estiver proibido está permitido. Então, ele vai seguir o regimento interno. Hoje, houve uma mudança já há alguns anos para cá no entendimento da justiça em questão dos animais. Antigamente, dava para se criar mais limitações aos animais. Hoje, até tem síndico que brinca, morador que brinca, fala que os animais têm mais direito do que as pessoas, né? Dependendo da situação, às vezes até dá essa impressão mesmo. Então, hoje, dá para regulamentar os animais em condomínios? Dá. Mas não dá para se regulamentar tanto quanto antes. Por exemplo, antigamente era possível você exigir que os cachorros de pequeno porte andassem apenas em sacolas ou no colo. Hoje, essa regra já não existe mais. Hoje não se pode mais aplicar essa regra, porque hoje já tem o entendimento que é direito do animal, direito de ir e vir do animal, andar no chão. Mas o que pode? Pode exigir a coleira, pode exigir o guia, né, a guia, né, da coleira, para que eles não andem soltos. Então, a focinheira, dependendo do tipo de raça, é possível que seja exigida. Mas, por exemplo, você realmente não pode mais exigir que o animal ande somente no colo. Isso daí é uma regra que já caiu há um bom tempo. Já não se pode mais limitar o porte de um cachorro, por exemplo. Hoje até um cachorro de grande porte pode morar num apartamento. Judia do animal, um espaço muito pequeno, às vezes, para um animal de grande porte. Para ele não é bom, mas
se o dono quiser ter, é possível. Dificilmente a justiça vai mandar ele ser retirado, a menos em caso de histórico de agressividade. Em casos de agressividade, a justiça sim pode mandar retirar o animal. Tá? E a gente fala mais de cachorro porque é o animal mais comum que as pessoas costumam ter. Mas, por exemplo, gatos já é um pouco mais difícil. É outra... Precisa de uma outra regulamentação para os gatos. Não dá para aplicar exatamente as mesmas regras do cachorro, porque o gato é um tipo de animal que não anda em guia. Ele anda solto mesmo. E ele, às vezes, fica o dia inteiro fora. Ele volta só de noite. São os hábitos de cada animal. Né? Ele não é tão obediente, tão fácil de conduzir como um cachorro. Mas, claro, que o gato também não pode ficar solto no condomínio, a pessoa tem que cuidar para que o gato fique dentro da sua unidade. Né? O gato não pode ficar em cima dos carros, do que acontece muito, não pode entrar, às vezes, apartamentos térreos, acontece do gato entrar no apartamento de outra pessoa. E eu tive uma situação recente que a pessoa morava no térreo e ela está grávida e ela não pode ter contato de jeito nenhum com animais. E ela estava tendo problema de um gato que não se sabe de quem era, se era de outro vizinho ou de fora, da rua, que entrava no apartamento dela, que era térreo, e deitava em cima da cama dela. E ela não pode ter esse contato com animais. Então, é uma situação bem delicada de ser tratada. Os gatos já são um pouco mais difíceis. Por exemplo, outra situação. Antigamente, os regimentos internos proibiam os condôminos de alimentar os animais nas áreas comuns. Isso realmente não é um procedimento adequado, a área do condomínio não é destinada para isso, mas a justiça hoje já tem um entendimento mais flexível, não é unânime, tá? Mas a justiça já começa a entender que é possível alimentar os animais de rua em áreas comuns do condomínio. Então a gente começa a ver algumas mudanças. Esse último caso, como eu falei, não é assim uma unanimidade, mas a gente percebe que é uma tendência. Tem uma pergunta que, inclusive, é um textão. Eu li o textão na hora que você estava falando, que diz respeito assim. Só para situar o que ele está dizendo. Ele é síndico de um condomínio na Zona Sul. Ele fala sobre a importância do síndico, a importância dos pagamentos em dia e tudo mais. Mas eu quero ouvir do doutor o que a inadimplência pode causar de forma negativa ao desenvolvimento do condomínio. Porque positiva, não tem. A pessoa que deixa de pagar não pode causar algo positivo para o condomínio. Então, a inadimplência, o que pode tanto a curto prazo e a médio prazo, o que ela pode provocar de forma negativa para que o condomínio se desenvolva, inclusive para que pague, arque as suas dívidas, as suas contas de forma correta. Dependendo do impacto da inadimplência, existem inadimplências que são administráveis, que conseguem contornar, depois você consegue até fazer um giro, porque às vezes um está devendo esse mês, mas ele paga o mês que vem, aí o outro que estava devendo fica para o outro e você consegue administrar isso. Mas tem que ser uma inadimplência, às vezes o condomínio não tem fluxo de caixa para isso, trabalha com uma receita muito enxuta. E sim, a inadimplência pode vir a atrapalhar bastante a gestão do síndico. Então, às vezes acontece de forma extremamente injusta, de um morador cobrar do síndico para que ele faça melhorias, faça manutenções, mas às vezes ele não tem a receita para isso porque a inadimplência o atrapalha. Então, não existe mágica. O síndico, para ele fazer um bom trabalho, ele depende de receita. Se ele não tiver receita, se ele não tiver uma sobra de caixa, ele não consegue fazer melhorias. Então, é importante que os condôminos contribuam com as taxas condominiais, pagando em dia. Deve ser visto como algo prioritário na conta do dia a dia, porque é o seu lugar de moradia e não existe lugar mais importante do que o lugar onde você mora. Então, as primeiras contas que você deve priorizar são relacionadas ao local onde você mora e o condomínio é uma delas. Começa por aí. O síndico, tendo a receita, ele vai conseguir fazer coisas. Ele vai conseguir deixar a piscina em ordem no dia a dia, como a gente falou na primeira pergunta. Ele vai conseguir deixar uma jardinagem bonita, investir em melhorias. Às vezes a quadra pode se tornar uma poliesportiva, pode colocar não sei, só futebol, pode ter basquete. Então, assim, tendo dinheiro, o síndico consegue fazer ótimas melhorias. Cuidar do condomínio, deixar manutenção, fazer uma pintura. Não tendo dinheiro,
os pontos negativos, onde que impacta? Vai impactar na manutenção, quer dizer, a manutenção vai começar a ficar precária. Já vi condomínios em situações extremas que começaram a não ter condições de trocar lâmpadas da garagem ou das áreas comuns, que estavam tão apertados. Pode impactar em casos bem mais extremos em atraso de contas, e atraso de conta vai implicar em pagamento de multa e juros. Então, tem condomínios em Ribeirão, que a gente tem conhecimento, que estão devendo INSS, SAERP, faz parcelamento. Muitos desses casos por problemas de inadimplência do passado que fizeram com que não conseguisse fazer o pagamento. Mas nesses casos, quando há uma situação dessa, extrema, o síndico deve chamar uma assembleia e informar a respeito dessa inadimplência e, se for o caso, reajustar a taxa condominial para que ele chegue no orçamento que ele precisa para conduzir o condomínio. Fica aquela situação, mas o adimplente vai pagar pelo inadimplente? Momentaneamente dá essa sensação, que vai reajustar o condomínio para compensar aquele que não está pagando. Poucas vezes acontece isso. Às vezes o síndico muitas vezes consegue fazer o trabalho de conduzir o condomínio sem precisar fazer esse reajuste. Mas há situações extremas que acontecem. Porém, quando esse dinheiro volta para o caixa do inadimplente, porque sempre volta, é uma dívida que não tem como escapar, às vezes demora um pouco por causa de processos, os trâmites da justiça, mas esse dinheiro volta para o caixa do condomínio. E aí, quando o caixa do condomínio estiver em ordem, pode até se reduzir a taxa condominial, e aí ele também vai colher por isso, né? Aquele que pagou em dia, que pagou teoricamente pelo inadimplente, ele vai colher esse resultado posterior também. Doutor, vamos falar um pouquinho sobre a questão garagem? Tá vendo? Os assuntos estão bem polêmicos e agora eu quero aproveitar e falar a respeito da garagem. Qual que é a ordem? Ela tem que ser distribuída conforme o teu bloco, conforme a área mais próxima do seu apartamento, ou ela tem que ser por assembleia sorteada, porque eu cansei de ver isso também de sorteio. A pessoa, caso seja sorteada, esteja num lugar distante do seu apartamento. Às vezes tem bloco, tem condomínio em Ribeirão com 1.200, mais de 1.260 apartamentos. Ela ficou distante do apartamento. Ela pode trocar e tem que registrar essa troca. Também em garagens, eu posso fazer aquele escambo ou negociar a minha vaga. É permitido isso? Fala assim, ó, eu não tenho carro, não tenho moto, eu vou alugar a minha vaga para uma pessoa. Ele pode fazer isso também? É permitido? A questão das garagens, que é um assunto sempre polêmico em condomínios, mas é algo que já vem da construtora. Existem duas modalidades de garagem. Aquela que já vem junto com o imóvel, em que ela está vinculada ao apartamento, que ela já é predefinida pela construtora e já vem na matrícula do imóvel, já vem na convenção falando que a vaga de garagem é a vaga X. Então, essa vaga ela já está determinada pela construtora e em cartório. E ela pertence ao apartamento. Essa não tem como ser... pode ser trocada na prática, no dia a dia, mas na matrícula do imóvel, na convenção do condomínio, não vai mexer. As pessoas podem trocar entre si para uso, mas não por propriedade, porque a propriedade já está estabelecida na matrícula. Então, essa é quando já vem pré-definida pela construtora. E aí, inclusive, faz parte do apartamento. Agora, existe uma outra modalidade de garagem, que é aquela que é livre. Então, a construtora entrega apenas o apartamento, né, na convenção e na matrícula, e diz que a unidade tem direito a um uso de vaga indeterminado. Aí, nesse caso, como que é feito a deliberação desse uso indeterminado? Tem condomínios que utilizam o sorteio, que é o mais comum, e algumas convenções estabelecem que deve ser por sorteio. Algumas fazem o sorteio apenas na hora da entrega. Outras dizem que tem que ter sorteio de tempos em tempos. Por exemplo, a cada 2 anos, né, a cada 1 ano, depende da convenção. Então tem que ver, no caso, quando tem sorteio, qual o período que tem que ser feito esse sorteio. E tem casos até de 6 meses, mas o mais habitual é o sorteio a cada 2 anos. E tem algumas que são de uso livre, ou seja, quem chegou primeiro parou e é dele naquele momento. Se ele sair, quando ele voltar tiver usado, ele pega outra.
Então, tem essas possibilidades, essas diferenças, né? Quando vai ser feito um sorteio, por exemplo, quando a vaga já é do apartamento, não tem o que mexer, porque já veio pré-definida pela construtora a disposição das vagas. Isso consta na convenção e no cartório. Mas quando é sorteio, o que é o ideal que seja feito? Que se priorize, na hora do sorteio, idosos, para que eles possam escolher as vagas que sejam mais próximas às suas unidades. Então, o ideal é que se comece por apartamentos onde tem pessoas mais idosas. Também se recomenda, no caso, assim, por exemplo, se o condomínio tiver algum médico, que também seja dada uma prioridade para ele, porque muitas vezes ele pode sair para uma emergência, para fazer um socorro, é importante que ele tenha rapidez nisso. E pessoas com dificuldades, né, de locomoção, essas têm prioridades na escolha. Depois que essas fizerem suas escolhas, deve-se passar para os demais, que estão numa situação comum, sem um benefício específico. E aí faz-se por sorteio. O bom síndico, ele vai fazer um mapeamento das vagas de modo a sortear por lotes, né? As mais próximas, por exemplo, para a Torre 1, essas vagas são mais próximas, então essas vagas sorteia apenas para a Torre 1. Então, ele vai fazer um mapeamento para que, mesmo que seja por sorteio, ainda assim fiquem mais próximas. Né? Para não ficar, sorteia lá a vaga da Torre 10, mas está perto da Torre 1. Tem que atravessar, pegar metrô, 2 ônibus, Uber para chegar na torre. Então, não dá, né? Então, o ideal é que o síndico faça um mapeamento e, mesmo que seja sorteio, que ele ainda separe por lotes de proximidade. Isso vai tornar a distribuição das vagas mais justa, mais viável e vai deixar todos os condôminos mais satisfeitos. É interessante falarmos sobre vários assuntos diversificados, porque nós atingimos vários públicos. E se você imaginar, Ribeirão Preto é uma das cidades que tem o maior número de condomínios. Inclusive condomínios antigos, condomínios mais novos, condomínios que estão sendo desenvolvidos tanto na forma horizontal quanto na forma vertical. Porque na hora que a pessoa fala em condomínio, só está pensando em prédio. E não é. Nós temos vários condomínios horizontais em Ribeirão. Vários. E a tendência do crescimento é muito grande. Inclusive com as parcerias que são feitas, com o público, né, que ele é atingido, que são as possibilidades que vêm dentro do Minha Casa Minha Vida, ou Casa Verde Amarela, ou o que seja, mas são as disponibilidades que o governo dá como seus subsídios para conseguir desenvolver e atingir um público que talvez não tivesse dinheiro para comprar um apartamento ou comprar um sonho sem a possibilidade, sem esse empurrãozinho do governo. Então, com certeza, Ribeirão Preto terá um maior número de condomínios, fora do que já tem. Então, eu acredito que uma das cidades do interior paulista, sem ser São Paulo, Campinas, ou alguma região lá referente a Santo André, né, ou ABC, Ribeirão, ela está lá na frente também, na questão de números de condomínios. Então, por isso que é importante organizar. É importante tocarmos em determinados assuntos para mensurar o ponto positivo, o ponto negativo, entendermos quais são os problemas que estão acontecendo. E eu sempre vou falar isso aqui, doutor, é a importância de um advogado qualificado por trás de um condomínio. É aquela pessoa que vai dar uma assistência técnica jurídica, é uma pessoa que vai passar as informações corretas. Para quê? Por condomínio não receber também uma ação judicial. Vai cair no colo do síndico, vai cair no colo do condomínio. Então, para que ele não receba uma ação judicial, é importante que se tenha uma pessoa qualificada. E aí eu falo, imagine você, eu vou dar até um exemplo bem técnico também, doutor, a mesma coisa que eu falo sobre médico. Você está com problema no olho, você vai no oftalmologista. Você está com problema gastro, você vai num gastro. Você não vai procurar um outro, é a mesma coisa advogado. Advogado tem as suas especialidades. Tem o clínico geral? Tem. Mas quanto mais especializado ele com certeza ele estará mais adaptado e mais atualizado no que tange ao trabalho dele.
Então, na hora que você pega, por exemplo, o Dr. Luiz Fernando Maldonado, que é especialista ao extremo relacionado ao direito condominial, ele está atualizado em tudo que sai do direito condominial. Você pega o que fala sobre saúde, a mesma coisa. Então, por isso que eu falo, a especialidade é importante para que você que esteja do outro lado entenda que nem sempre o clínico geral terá essa qualificação de conhecer de forma específica um determinado caso. Pode conhecer de forma geral, mas aí o desenvolvimento jurídico dele, a gente precisa procurar pessoas que são mais qualificadas no assunto. Com isso, doutor, quero agradecê-lo mais uma vez pela participação. Falei correto, né? Especialização hoje no mercado é tudo, não é? Especialização hoje é extremamente importante, porque o direito, falando especificamente do direito, embora, como você bem mencionou, médico é importante também, procurar especialista, o direito hoje é muito amplo e tem que ser cada um na sua, como se diz. Os especialistas de cada área cuidarem dos seus assuntos. E no campo de condomínio, é muito importante que se tenha a prevenção. O advogado ele não vai cuidar apenas de processos. Essa visão é muito arcaica, muito antiga. O advogado ele está ali para prevenir os processos, prevenir os problemas. Ainda mais condomínio que tem ocorrência todo dia. Até brinco que o condomínio é uma fábrica de problema. Então, o dia a dia do advogado no preventivo é muito importante, ajudando ali os condôminos, o síndico, a administradora. E é isso, agradecê-lo mais uma vez. Vamos continuar com esse bate-papo de assuntos atualizados de condomínios nos próximos dias, mas antes eu vou dar um pulinho na operação Preço Baixo Savenhago.